Graças ao Senhor por esta segunda parte da conferência. Todos nós estamos sedentos em sermos aperfeiçoados. E pelo fato de vocês estarem aqui, é porque vocês querem ser aperfeiçoados. Vamos colocar nossa atenção toda no projeto Vide Frutífera em 2016. Por causa desse tema é que nós vamos tratar do aperfeiçoamento. Tudo começou quando nós estávamos no final do ano passado em Castanhal para uma outra conferência com vários cooperadores ali presentes, e no sábado de manhã nós tivemos uma reunião, uma comunhão especial, e nessa comunhão nós somos especialmente agraciados com uma presença forte do Espírito Santo. E ali, quando um dos irmãos, dos cooperadores, ele falou sobre esse fato que o Esdras mencionou agora, de um grande grupo cristão, no ano 2000, eles estavam aqui na estância usando as dependências desse auditório, e eles falaram, para quem estava administrando esse evento, dizendo que eles tinham por meta de ganhar 1 milhão de pessoas naquele ano, e mostrou o material para o irmão. E quando ele olhou e falou: mas você usou, esse material que você está usando é um material muito familiar nosso. Ele falou assim: esse material é de vocês. Quando vocês planejaram, quando vocês criaram a prática do grupo familiar de cuidado mútuo, e nós aproveitamos todos os princípios e nós elaboramos em cima disso. E graças ao Senhor que eles lançaram em cima dessa base esse projeto de ganhar 1 milhão de pessoas, e parece que eles conseguiram. Irmãos, isso de certa forma mexeu conosco. O Espírito compungiu o nosso coração, dizendo que se esses irmãos tiveram esse tipo de coração para aceitar o desafio diante do Senhor, por que nós não podemos aceitar desafios também maiores, para nos tirar da zona do conforto, para nos tirar da comodidade e lutarmos com todas as forças, com oração, com jejum, não é isso? E sendo aperfeiçoados para alcançar essa meta. Foi aí que surgiu esse número de nós fazemos com que cada irmão dentre nós pregar o Evangelho para 10 pessoas e firmar no mínimo 2 dessas pessoas durante o ano de 2016. Eu li aqui, eu acho que vale a pena nós lermos de novo, onde está o livro de Zacarias, capítulo 8, só para ficar registrado nesta gravação, Zacarias 8, onde havia uma profecia sobre a restauração de Sião, e o Senhor dos Exércitos assim diz, no versículo 12: porque haverá sementeira de paz, a vide dará o seu fruto. Dará ou não dará? A vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, e os céus o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo isto. Versículo 20. Assim diz o Senhor dos Exércitos: assim sucederá, ainda sucederá, que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Virão muitos povos
e poderosas nações buscarem em Jerusalém ao Senhor dos exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Irmãos, é isso que nós oramos, para que esse ambiente se forme entre nós, que as pessoas começam a perceber que Deus é conosco, eles vão agarrar a você e dizer: eu quero ir junto com você, né? Eu quero participar dessa congregação da vida da igreja. João capítulo 15, vamos ler novamente, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, prestem bem atenção para esse princípio. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Mas quem permanece nele, ele permanecerá em nós, esse dá muito fruto. Versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Portanto, irmãos, tudo que nós pedimos para o Senhor é que aconteça o que está profetizado em Zacarias 8, que 10 pessoas agarrem a cada um de nós neste ano de 2016, suplicando para participar da vida da igreja. E dentre essas 10 pessoas, pelo menos 2 frutos permaneçam para a glória do Deus Pai. Portanto, irmãos, essa é a nossa oração, e eu acredito que esta oração Deus Pai nos concederá. Ó Senhor Jesus. Portanto, quando naquela manhã esse fogo se alastrou para todos os integrantes daquela reunião, irmão, nós estávamos com o coração ardendo, saímos ardendo daquela reunião de fogo pelo Evangelho, e o fogo também de fazer as pessoas permanecerem na vida da igreja. Então nós agora estamos passando para vocês esse desafio. Irmãos, é bom viver desafio, não é? Se nós não tivermos desafio na nossa vida, nós nos acomodamos, nós ficamos na zona de conforto e nada acontece de novo na nossa vida. Mas graças a Deus pelo desafio. Desafio faz você se arriscar. Você quer correr risco? Quem não corre risco, nunca vai conseguir nada novo. Mas quem corre risco, vai conseguir fruto novo. Vamos correr risco. Vamos falar para o Senhor: Senhor, embora eu me sinto tão impotente, tão incapaz para esse projeto, mas Senhor, eu quero correr risco. Eu quero participar. Eu quero orar, né? Eu creio que o Senhor vai atender as nossas orações. Muito bom. Bom, então, ao entrar nisso, precisamos de muita oração, muito jejum. Irmãos, o jejum é o jejum verdadeiro, não é o jejum religioso. Se o Senhor te der muito encargo e muito peso de oração, e você não tiver fome, esse é um jejum verdadeiro. Então, nós precisamos nesse ano praticar muitas orações e muitos jejuns. Então eu creio que para isso nós precisamos entender quem faz as coisas acontecerem de uma maneira na escala de Deus, irmão, só mesmo Ele. Nós, como o irmão Dong falou para nós esses dias, nós ganhamos a graça. Por que ganhamos a graça? E que é a graça? A graça é Deus nos dando o seu próprio Filho.
gratuitamente, não é? Sem preço e sem dinheiro, enquanto nós estávamos, irmãos, totalmente impotentes, incapazes de fazer alguma coisa para a nossa própria salvação, não é? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós andamos outrora segundo o príncipe deste mundo, não é? Nós andamos segundo a potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Nós andamos segundo a nossa carne, segundo os nossos pensamentos. Nós éramos como os demais filhos da ira. Nós não tínhamos nenhuma capacidade de sair dessa condição. Alguém de vocês tinha condição de sair dessa situação? Nós não temos nenhuma capacidade, nenhuma força para sair dessa situação, muito menos de nos salvar, porque nós éramos pecadores. O livro de Romanos fala que na terra não há um justo, nem sequer um. E sem derramamento de sangue, isso está em Hebreus, não há remissão, não há perdão de pecados. Portanto, nós éramos pecadores, já condenados à morte. Como o irmão Dong disse, nós estávamos já pertinho do fogo, para sermos todos queimados no fogo eterno. Mas graças a Deus, Deus providenciou uma salvação. Deus enviou o seu próprio Filho como graça, morreu por nós na cruz. Com seu sangue derramado, Deus teve base para nos justificar. Ele nos tirou, como arrebatou uma tição do fogo, sendo queimado já no fogo. Ele nos tirou, nos limpou. Com seu sangue, Ele também nos deu a sua vida. Hoje nós somos filhos de Deus. Por algum mérito nosso? Foi pelas obras da lei? Foi pelas obras nossas que conseguimos alguma coisa? Não, nada pudemos fazer. Deus nos deu o seu Filho como graça. Ele fez tudo por nós. Ele simplesmente fez tudo por nós. Portanto, irmãos, é por aí que eu quero começar a mostrar para vocês. Será que depois, na nossa salvação, nada pudemos fazer, apenas recebemos Cristo como graça de Deus? E pela fé, não é? Pela fé, quando cremos no Senhor Jesus, Deus nos justificou e nos tornou filhos de Deus. E será que depois que nos tornamos filhos de Deus, nós passamos a ter capacidade de fazer as coisas para Deus? Será? Muitas vezes, algum tempo na vida da igreja, adquiro algum conhecimento, adquiro alguma capacidade, alguma habilidade, faço alguma coisa na igreja, sirvo na obra, e eu penso que eu já tenho capacidade por mim mesmo de fazer a obra de Deus. E eu quero mostrar para vocês que nós continuamos, irmãos, dependendo de Deus para fazer as coisas. Nós continuamos, irmãos, sem poder fazer nada sem Ele. Sem mim, nada podeis fazer. Portanto, irmãos, eu quero mostrar para vocês o livro de Gálatas. Irmão Dong enfatiza muito o capítulo 4, porque o capítulo 4 mostra que nós nos tornamos filhos de Deus e estamos nesse avião, na vida da igreja, estamos sendo aperfeiçoados, estamos sendo o quê? Cuidados para crescer até a maioridade, até termos a realidade da filiação. Mas antes do capítulo 4, ele tem um capítulo 3. E o capítulo 3, Paulo pergunta aos Gálatas: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? É isso, vamos dar uma olhada? Gálatas capítulo 3. Senhor Jesus. Gálatas 3, versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Ora, se nós podemos ganhar
algum favor de Deus pelas nossas próprias obras, para que Cristo ser crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Nós ganhamos o Espírito pelo mérito nosso? Por alguma coisa que fizemos a Deus, Ele nos pagou como salário e nos deu o seu Espírito? Não. Da mesma forma como nós, como pecadores, ganhamos a salvação pela graça de Deus. E agora, depois de salvos, irmão, nós continuamos a receber de graça as coisas de Deus. Nós recebemos pela fé o Espírito. O Espírito veio pela pregação da fé. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne, terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito, e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Irmãos, Deus opera milagres por meio do seu Espírito, que Ele nos deu, irmãos, é pela fé, pela pregação da fé. Não é porque você é bom, porque você merece, você é capaz, não, tudo é pela fé. Portanto, irmãos, quem é que vai fazer esse milagre de fazer acontecer o sucesso do projeto Vide Frutífera? Quem é que vai fazer esse milagre? É Ele, é o Espírito, é o próprio Deus que vai fazer. Mas e a nossa participação? Temos participação nisso ou não? E qual é a nossa participação? Qual é a nossa participação? Por isso que em seguida, Gálatas 3, ele menciona a história de Abraão. Abraão, ele foi justificado pela fé. Abraão, ele não foi justificado pelas obras, né? Aí, se você tiver tempo, volte lá para Romanos capítulo 4. Todo aquele capítulo, Romanos 4, irmãos, é muito importante para mostrar que quem faz as coisas, irmãos, é Deus. Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Quando Abraão não tinha mais mínima capacidade para gerar um filho, para poder herdar toda a herança, toda a promessa que Deus havia feito a ele, ele só tinha na sua casa um Damasceno, Eliezer. E Deus disse que teria que ser gerado dele. Para isso, então, a sua mulher, Sara, que não tinha condições de mais dar à luz, deu um jeito carnal. Deu a sua serva Agar por esposa a Abraão. E dessa união gerou-se Ismael. Ismael é o filho da escrava, filho da carne. E Deus desapareceu da vida dele quando ele tinha 86 anos de idade, quando nasceu Ismael, até que chegou em 99 anos de idade, apareceu Abraão. O que Deus disse? Eu sou El Shaddai. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. El Shaddai significa poderoso, mas todo suficiente. Tudo que você precisa, você não precisa buscar um jeito na carne. Você não precisa buscar um jeito no seu próprio esforço. Anda na minha presença e ser perfeito. Eu sou capaz de suprir tudo para você. Daqui a um ano, a sua mulher Sara terá um filho. E a Sara lá na tenda riu. Eu, filho, não sou capaz de dar. De fato, ela engravidou-se e teve Isaque, quando Abraão tinha 100 anos de idade. E Abraão, Romanos 4 fala, Abraão creu no Deus que ressuscita os mortos. Abraão creu no Deus que traz à existência as coisas que não existem. Irmãos, nós andamos pela fé, nós não andamos pelas obras. Nós cremos no Deus que ressuscita os mortos. Nós cremos no Deus que traz à existência as coisas que não existem. Eu não sei pregar evangelho.
Eu não tenho capacidade de gerar esses frutos para o Senhor no ano de 2016, mas eu creio no Deus que ressuscita os mortos. Eu creio no Deus que pode trazer existência às coisas que não existem. Até mesmo a minha capacidade de procriar. Eu não sei mais procriar, não tenho mais condições de procriar, mas eu creio na palavra de Deus. Não é pelo seu esforço, é pela fé que Deus atua. Moisés, vamos falar de Moisés? Moisés, por que eu estou falando isso? Nós precisamos, já que Deus faz todas as coisas, nós precisamos, será que Deus precisa da nossa parte? Nós precisamos de aperfeiçoamento? Nós precisamos de capacitação? Nós precisamos ganhar mais capacidade? Mas para quê? Não é Deus que faz as coisas? Não tem um pouco de confusão na tua cabeça? É importante nos capacitar ou não é importante nos capacitar? Acho que é Atos 7, né? Registra a história de Moisés. Atos 7, qual versículo? Senhor Jesus. Versículo. Vou ler a partir do versículo 20, tá bom? Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. E quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Irmãos, Moisés foi uma pessoa que foi capacitada para fazer a grande obra de Deus, que é tirar o povo de Israel do Egito. Ele fez a melhor faculdade, melhor universidade da época, que recebeu a educação como filho da filha de Faraó no Egito. Ele foi educado em toda a ciência dos egípcios. Irmãos, isso foi uma preparação de Deus para que Deus possa usar esse vaso. Ele era poderoso em palavras, mas também era poderoso em obras. Irmãos, é muito difícil ter essas duas coisas. Tem gente que sabe falar bem, tem gente que fala muito, mas não sabe fazer nada. E tem gente que faz muita coisa e não sabe falar, não é isso? Então, irmãos, mas Moisés, ele era poderoso, tanto na palavra como em obras. Ele recebeu uma capacitação completa, porque Deus estava o preparando para salvar o povo do Egito, porque Deus havia ouvido o clamor do povo sendo oprimido ali, não é isso? Aí o que aconteceu? Versículo 23. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Ó Senhor Jesus. Moisés não fora preparado por Deus com toda a ciência dos egípcios. Ele não foi educado para ser poderoso
em palavra, também em obras. Ele não foi preparado para esse papel importante de tirar o povo do Egito? E por que quando ele, aos 40 anos, saiu para fazer isso que ele entendeu que fora incumbido, deu tudo errado? Por que deu tudo errado? Quem sabe? Deus não tinha preparado? Então Moisés ficou 40 anos no deserto de Midian, né, apacentando a ovelha do seu sogro Jetro, e ele devia dizer: eu pus tudo a perder. Deus me escolheu para ser um vaso para tirar o povo de Israel. Eu pensei que eu podia fazer alguma coisa para Deus e no fim eu pus tudo a perder. Eu acho que eu estou acabado para essa função, não é? Então, versículo 30. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Onde está essa descrição em Êxodo? Eu acho que é Êxodo 2, não é isso? Êxodo 3. Êxodo 3. Versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, e numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Quando você vê um fogo pegando um mato, pegando um capim seco, pegando fogo na palha, e o fogo é alimentado pela palha, né? A palha ali é combustível. Mas essa sarça não se consumia. O fogo não era alimentado pela sarça. O fogo era alimentado por si mesmo. Irmãos, que é isso? Moisés se maravilhou, olhou de perto, aí Deus falou com ele. Bom, esse sinal da sarça é muito importante para nós, que este ano queremos gerar frutos para o Senhor. Nós precisamos de aperfeiçoamento. Mas ao mesmo tempo, irmãos, Deus não quer usar a sarça como combustível. Eu vou dizer para vocês o seguinte: a sarça é a nossa capacidade ou a nossa capacitação. E o fogo é o poder de Deus. E Deus precisa da sarça para poder manifestar o seu poder. Todavia, Deus não usa a sarça para alimentar o fogo. Deus não usa a sua capacidade para alimentar o seu poder. Porque Deus mesmo, Ele é a fonte do seu poder. Mas Deus usa a sua sarça para dar suporte, para Deus poder usar para manifestar o seu poder. Os irmãos entenderam a diferença? Esse princípio, se você entender, você conseguir ter revelação, isso vai ajudar você por toda a sua vida. Paulo fala, não é isso? Em 2 Coríntios, não é isso? É isso, né? 2 Coríntios. Qual versículo? Temos um tesouro. 4:7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Deus precisa do vaso para manifestar o poder, mas por outro lado, Deus não usa o vaso para alimentar o seu poder, porque Deus não precisa do vaso para alimentar o seu poder, mas Ele precisa do vaso para manifestar o seu poder. Portanto, irmãos, o sinal da sarça vai nos ajudar a entender por que nós devemos nos capacitar e por que nós não devemos
confiar na nossa capacitação, porque nós não devemos achar que a nossa capacitação, Deus precisa usá-la. Deus quer usar a sua capacitação, sua capacidade como um sustentáculo, como um suporte para poder usar para o seu poder, para que nenhum homem se glorie na sua própria capacidade. O poder é de Deus. Eu não sei se nós conseguimos, eu pedi para fazer uma ilustração, eu não sei se, eu creio que os irmãos fizeram. Vamos dar uma olhada no sinal da sarça. Vocês estão vendo ali? Vocês estão vendo ali, né? Uma sarça, um ramo da sarça e o fogo usando a sarça para se manifestar. Agora, se você tiver mais ramos, você vai ter mais suporte para o poder de Deus atuar. Entendeu? Então, se você tiver apenas um ramo, você deixa Deus usar aquele um ramo para manifestar o poder. Mas se você se capacitar, tiver mais ramos, você dá mais oportunidade para Deus poder te usar para Ele manifestar no seu poder. Mas Ele não necessariamente precisa usar. Pela misericórdia de Deus, Deus usa, e Deus deixou de usar Moisés por 40 anos, mas aos 80 anos de idade, Deus voltou a usar essa sarça de Moisés, mas desse jeito que Deus quis usar. Não é isso? Irmãos, vocês precisam se capacitar ou não? O poder de Deus não vem da sua capacidade, mas o poder se manifesta na sarça. O fogo se manifesta na sarça. Portanto, irmãos, eu não sei se vocês entenderam agora, não é isso? Então, nós precisamos nos capacitar, mas depois de capacitado, não pensa que Deus tem que me usar. Deus tem que usar a minha capacidade. Na minha igreja não tem ninguém como eu, não tem ninguém como eu que tem todas as capacidades. Deus tem que me usar. Imagina só se eu não tivesse nessa igreja, Deus estaria perdido, não tinha o que fazer nessa igreja. Não, Deus não necessariamente usa a sua capacidade. Pela misericórdia de Deus, Deus pode usar a sua capacidade como suporte para Ele poder manifestar o seu poder. Portanto, irmãos, para esse grande milagre acontecer no ano de 2016, nós, de um lado, precisamos nos aperfeiçoar, precisamos nos capacitar, não é isso? Na nossa capacitação, irmãos, é capacitação na palavra, capacitação também no crescimento de vida, capacitação também em aprender a negar a vida da alma, ter lições de cruz, não é isso? Conhecer mais a palavra de Deus, conhecer mais a vontade do Senhor. Toda essa palavra que o irmão Dong nos deu nesses 4 dias, irmãos, são para nos capacitar, crescer em vida. Nós precisamos dessa capacitação. E por outro lado, também precisamos de uma capacitação humana. Nosso vaso humano precisa ser dilatado para a necessidade do Senhor. Nosso caráter precisa ser capacitado. Quando Deus precisa da nossa diligência, e eu não sou diligente, como é que Deus vai nos usar? Não é verdade? Então Deus precisa nos capacitar. Se eu não sou uma pessoa que saiba administrar as coisas, como Deus vai me usar para administrar? Portanto, irmãos, eu preciso me capacitar. Jovens, não deixem de estudar enquanto podem, não é isso? Se capacitem. Mesmo depois de terminado o estudo, aprimorem, sempre aprendam mais coisas, porque Deus pode usar você. Tá? Então, nós precisamos de capacitação e também nós precisamos de capacitação administrativa. Precisamos nos aprender, né, como administrar. Né? Às vezes o Senhor nos coloca em alguns ramos de atividade, algum negócio, alguma profissão que exige mais, que eu tenha essa capacidade, desenvolva essa capacidade administrativa. Irmãos, na verdade é tudo para Ele. Ele permite você ser capacitado para isso, para amanhã Ele poder te usar também, né? Mas Ele não te usa para alimentar o seu poder. Ele usa o poder dEle, pode se manifestar em cima da sua capacidade. Tá bom, irmãos? É isso que eu queria
preparar um terreno para a gente poder prosseguir. Ó Senhor Jesus. Isso é por isso, irmãos, que nós vemos esses dois versículos, Efésios 4, 11 e 12. Deus, Ele nos deu na igreja apóstolos, pessoas para nos aperfeiçoar, para nos capacitar. Você está aberto para essa capacitação? Você está aberto para esse aperfeiçoamento? Irmãos, para Deus edificar a sua igreja, tem tantos detalhes, precisam ser feitos. E nós precisamos aprender as habilidades. Eu vou dizer para vocês, irmãos, eu não tenho, hoje de noite, hoje à tarde, não iria usar muito tempo para isso, mas eu não posso deixar de falar. Irmãos, nós estamos envolvidos. Efésios fala que Deus está fazendo de nós a família de Deus. Nós somos uma família. Irmãos, uma família tem pai, tem mãe, tem avô, tem avó, tem filhos, tem netos, bisnetos, tal. Irmãos, nós temos ordem na igreja, não tem? Infelizmente, alguns, por causa do nosso passado, talvez nosso entendimento errado de que na igreja não tem hierarquia, na igreja ninguém busca posição. Irmão, de um lado está certíssimo, irmão Dong, durante esses anos todos, está falando para nós que na igreja não é um lugar para exercer sua autoridade, não é isso? Para assenhorear-se dos outros, dominar os outros, para controlar os outros. Irmão, realmente isso nós temos que evitar de todo jeito. Mas por outro lado, irmãos, nós somos uma família. Uma família, o filho e o pai não estão no mesmo nível, estão? Não estão no mesmo nível. O neto e o avô não podem tratar de igual para igual, não é? Se nós não tivermos essa diferenciação na vida da igreja, irmão, não tem como edificar uma família, não é? Hoje é muito comum nas escolas, professor e aluno têm igualdade. O aluno até bate no professor, não é assim? Então, e nas famílias, o filho e o pai, o filho fala de igual para igual com o pai, briga com o pai, fala, não é isso? Tudo que pode falar para um pai, irmãos, na igreja não é assim. Nós precisamos ter ordem na igreja, precisamos respeitar quem está nos cuidando de nós, precisamos honrar quem é usado pelo Senhor para falar para nós, não é assim? Embora a gente não use nenhuma dessas autoridades para controlar os irmãos, para dominar os irmãos, mas, irmãos, para edificação daquela casa, para crescimento da igreja, precisa haver ordem. A igreja não é uma coisa planificada, tudo mesmo igual, tudo igual. Eu posso falar irmãos, às vezes eu fico tão triste. Algum irmão, até da liderança, que seguiu conosco tanto tempo, e de repente ele viu outra visão, ele tem outro caminho, ele toma outro caminho. Irmãos, todos nós temos liberdade de tomar um outro caminho, quem quiser. Quem acha que esse avião que nós estamos tomando não é o avião que ele quer tomar, ele pega outro avião, não sei se tem avião, né? Mas acho que esse é o único avião. Irmãos, esse avião que vai para o reino, não é ele, então ele pode descer na próxima escala, não é isso? Na próxima escala. Ele desce respeitando, não é isso? Respeitando quem ele respeitou antes, quem foi pai para ele antes. Mas não, alguma dessas pessoas quando sai, parece que atira com metralhadora, falando pessimamente dos líderes, de quem está à nossa frente, não é isso? Tratando como um lixo. Irmãos, não se deve acontecer isso. Entre nós tem que haver ordem, tem que haver temor de Deus. Mas, irmão, tudo isso é para edificação, não é para exaltação de homens, isso é para edificação. Porque não existe uma edificação
em duas dimensões, né? X e Y. A edificação também é tridimensional, ela tem altura também, né? Então, precisa haver ordem. Portanto, irmãos, essa ideia que nós tínhamos antes, de que se na igreja alguém fala em liderança, alguém fala em ordem, que de pai para filho, opa, esse irmão aqui está querendo sobressair entre nós. Nós temos ojeriza a esse tipo de autoridade. Irmãos, isso está errado. É normal haver ordem numa família, ou não é normal? Então, irmãos, vamos restaurar isso, né? Vamos respeitar, né, quem pastoreia. Vamos respeitar quem fala, vamos respeitar quem cuida de nós, não é isso? Quem o Senhor incumbiu para liderar, quem o Senhor colocou à nossa frente. Bom, vamos ter essa ordem entre nós e ter temor de falar mal de quem está à nossa frente. Em segundo lugar, irmãos, a igreja é um corpo. Há somente um corpo. Efésios 4 fala, há somente um corpo. E nós, irmãos, somos todos membros desse corpo. Que bonito, irmãos, que se realmente nós enxergássemos esta visão. Não estamos aqui, não estamos numa empresa, nós não estamos num grupo, uma organização religiosa. Nós somos o corpo de Cristo. E no corpo de Cristo, quem é você? Quem sou eu? No corpo de Cristo. Quem somos? Somos membros. Membros. E os membros, irmãos, se amam. Os membros se respeitam. Os membros se honram. Você viu algum membro do meu corpo aqui brigando com outro? Você vê algum membro no meu corpo aqui, não é isso? Que esteja em desarmonia com os outros? Será que eu nasci com dois corações e que esses dois corações precisam cada um disputar o seu lugar no corpo? Precisa brigar ao ponto de um tem que morrer para sobreviver o outro. Você nasceu com dois corações assim? Acho que nem em Minas Gerais, na cidade Três Corações, alguém nasceu, né, com mais que um coração e tem que disputar o lugar para sobreviver apenas um. Não, todos os membros são importantes, todos os membros do corpo são necessários. Irmãos, todos nós somos importantes do corpo e necessários do corpo. Em outras palavras, não existem dois concorrentes no corpo. Por isso, em vários lugares das epístolas de Paulo, ele fala, sabe, Deus precisa limpar esse terreno ruim para que ele possa construir a pista de pouso. Nós temos uma terra ruim. Essa terra ruim, irmãos, é um monte de coisas ruins. Entre as coisas ruins é a rivalidade, contendas, divisão, inimizade, né? Inveja, ciúmes, né? Quando o irmão é mais usado na igreja, ele aparece mais na igreja, na obra do Senhor, e eu tenho ciúmes. Puxa, eu estou na igreja antes dele. E por que agora ele está sendo usado e eu não? Não é isso? Então, irmãos, esse tipo de coisa nós não devemos ter entre nós. E muito menos maledicência, muito menos crítica entre nós. Porque todos nós somos membros que estamos em crescimento, ou não? Você já está na fase perfeita? Você já está mais de 21 anos de idade com aquele filho, irmão Dom que falou maduro? Que idade você tem? Talvez 6 anos, 7 anos, 12 anos, 18 anos, não sei. Mas nós estamos em processo de amadurecimento. E todos nós, irmãos, temos falhas. Quem não tem falha, levanta a mão. Quem não tem falha? Quem não tem defeito? Quem nunca erra, levanta a mão. Eu não acredito que nenhum possa levantar a mão. Irmão, todos nós temos falhas, todos nós temos defeitos. Irmãos, mas nós todos somos membros do mesmo corpo. Por que falar da falha dos outros? Se você também é um membro dele.
Vamos orar um pelos outros, suportar uns aos outros em amor, não é? Não existe concorrente, não tem um irmão concorrente meu. Ele tem função diferente. Quem é o irmão que está do meu lado, ele tem função diferente. O Senhor usa ele de um jeito e Ele me usa de outro jeito, não é assim? Cada um o Senhor usa e tem uma função nossa. Por isso, irmão, nós precisamos uns dos outros. E isso é o corpo. E mesmo no corpo, irmãos, não parece haver, mas existe a ordem. Não existe ordem? Não existe uma hierarquia orgânica no meu corpo? Senão nada funcionaria. Portanto, irmãos, não se deixe enganar que na igreja não tem hierarquia. A igreja, não estamos falando daquela hierarquia do mundo. Os irmãos não entendam errado, mas existem ordem orgânica, ou não existe? Nós temos que respeitar, nós temos que honrar esses irmãos. Irmãos, a igreja vai ter ordem, a igreja vai ser edificada. Vocês creem nisso ou não? Se esse ano nós queremos ganhar as pessoas de fora, se elas entram no nosso meio, elas só veem rivalidade, só vem um falando mal do outro, não é isso? Um querendo puxar tapete do outro, e ele vê que um na frente, irmão, eu te amo, irmã, isso é maravilhosa para mim, nas costas fala mal. Ele fala, esse lugar eu não quero ficar não é? Esse lugar eles me abraçam, depois me apunhalam pelas costas. Irmãos, mas se na igreja eles veem que nós andamos na verdade, nós somos verdadeiros uns com os outros, nós amamos os irmãos de fato sem fingimento. Se os irmãos têm alguma falha, nós oramos por ele, não é isso? Suportamos uns aos outros e juntos geramos frutos, juntos cuidamos uns dos outros para nós gerarmos mais fruto ainda. Irmãos, esse lugar onde está cheio de amor operando e imperando entre nós, quem que não quer ficar? 10 pessoas vão agarrar em você e dizer, eu quero viver essa vida onde você está. Me leva para lá que eu quero ir lá também. Não é verdade, irmãos? Então é isso que precisa acontecer entre nós. Vamos restaurar esse amor, essa visão do corpo e também realidade do corpo. Isso está tudo, irmãos, em Efésios capítulo 4. Se você tiver tempo, se tivermos tempo depois posso falar. Mas, irmãos, Efésios 4, andar na graça, andar na verdade, andar no amor, andar na luz e estar cheio do Espírito. E tudo isso, irmãos, é para viver essa vida do corpo. Porque o nosso maior problema, irmãos, está no relacionamento. Quem aqui é craque em relacionamento? Quem não tem problema em relacionamento com os pais? Relacionamento conjugal, marido e mulher. Quem não tem problema em relacionamento com os filhos e os pais? Quem não tem problema em relacionamento no trabalho? Quem não tem relacionamento na vida da igreja? Irmão, nosso problema maior está no relacionamento. Irmão, se o relacionamento não tiver quem nos une, o amor que nos une no vínculo da paz, se não houver a argamassa da paz entre nós, ficamos atritando diretamente um com o outro, sem uma argamassa que promove paz, irmãos, não há edificação. Graças a Deus, irmãos, nós estamos indo para uma sociedade perfeita. Quando o Senhor voltar, irmão, nós vamos para o reino. Esse reino é o reino da paz. Esse reino será o reino da justiça. Esse reino, irmão, imperará o amor. Porque havendo ciência, vai parar, vai cessar. Havendo profecias, também cessarão. Havendo línguas, também cessarão. Mas a única coisa que não vai cessar e vai permanecer para sempre é o amor. Esse amor já está acontecendo entre nós. Esse amor que vai atrair as pessoas, né? Então, irmãos, baseado nisso tudo, eu vou apresentar uma necessidade de aperfeiçoamento aqui, tá, para vocês. Senhor Jesus. Mateus 9, 35. Evangelho de Mateus 9, 35.
E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Quer dizer, quando Jesus esteve aqui na terra, o encargo principal de Jesus, irmãos, era pregar o evangelho do reino. Assim como o nosso encargo principal é pregar o evangelho do reino. O que é pregar o evangelho do reino? É ajudar todos os filhos de Deus a crescer em vida. Ajudar todos os filhos de Deus a aprenderem a administrar as coisas de Deus. Ajudar todas as pessoas que estão dentro dessa cabine, desse avião, da economia de Deus, a serem aperfeiçoadas, a crescer em vida, a alcançar. Quando ele entra no avião, com 3 anos de idade, ele chega aos 12, sendo cuidado por muitos mordomos, muitos pais na igreja, muitas mães que lhe dão de comer, troca a fralda, dá-lhe mamadeira, não é isso? E faça crescer. Isso precisa de muita paciência. Muitas vezes nós não temos paciência, não é assim? Uma pessoa ganha, e quando essa pessoa começa, você chega na casa dela e ela manda a filha dizer: minha mãe mandou dizer que não está, né? Aí você vai dizer: essa mulher não quer nada não, eu desisto, né? Irmãos, não podemos desistir fácil. É uma criança que precisa trocar fralda, não é isso? Precisa ser cuidado. A criança geralmente fala: está na hora de comer. Eu não quero comer. Mas tem que comer, não é assim? Então assim, nós precisamos cuidar com paciência, tá? Então, ó Senhor Jesus, para onde eu fui? Então, nós precisamos ver que a nossa principal tarefa é pregar o evangelho do reino. Por isso, irmão, nós temos o alimento diário. Irmão, não deixem de comprar o alimento diário. Alimento diário, irmãos, um alimento diário, vamos dizer assim, virtual, não substitui alimento diário físico na sua mão, onde você pode rabiscar, não é isso? Onde você pode colocar os seus sentimentos, o que você ganhou, você pode carregar, não é isso? Você leva, sabe, onde você quiser, todo lugar você pode desfrutar do alimento diário. Irmãos, não vamos deixar cair, né, esse uso do alimento diário entre nós, não. Mesmo com o advento da internet, da computação, do mundo virtual, né? Vamos incentivar ainda mais, irmãos, o uso do alimento diário, tá? Porque o alimento diário, irmão, promove a pregação do evangelho do reino. Assim como todas as ferramentas o Senhor nos deu, não é isso? Orar por todas as ferramentas, também praticar todas as ferramentas, sejam elas o CEAP. Vamos para o CEAP, para ser aperfeiçoados. Comportagem. Vamos fazer comportagem, não é isso? Vamos o quê? Bucafé. Deixar de ter aquele local de reuniões fechado, né? As portas fechadas, irmão. Bucafé é um lugar, irmãos, para trazer muitas outras pessoas, sem aquele ambiente de um local, de uma igreja, mas é um ambiente para todas as pessoas, porém, se sentir à vontade. Irmãos, você pode não ter dinheiro para manter um bucafé comercial, abra um bucafé comunidade, não é? Alugue um lugar com aluguel barato, você monta um ambiente de bucafé, usa aquilo ali, é um local de reuniões disfarçado de bucafé. Ali as pessoas entram e sentem-se bem, não é assim? Sentem-se que aquele ambiente é deles. Então, irmãos, bucafé, CEAP, comportagem, né? Orem pela editora Árvore da Vida, que continue produzindo livro, não é isso? Nós temos o quê? Agora projetos sociais, nós temos um instituto que está nos dando tanto benefício, tanta facilidade para nós acessarmos as coisas de Deus, não é isso? Eu esqueci algum item? Jave, não é isso? Usar o jornal Árvore da Vida,
vamos voltar de novo a amar a Jornal Árvore da Vida, ter paixão pelo Jornal Árvore da Vida, né? Os irmãos, né, acho que foi Toninho que me falou, né, Toninho, ou é Maurício, não me lembro, né? Os irmãos ali em Belo Horizonte, da região ali, eles leem no grupo familiar, né, um artigo do jornal, eles fazem os irmãos compartilharem o jornal. Quer dizer, precisa ter paixão, precisa amar o jornal para você também apresentar esse jornal para outras pessoas. Se você não lê, você não tem cargo, né? Você não saberá apresentar. Bom, tudo isso faz parte do Evangelho do Reino, que é o nosso carro-chefe, é o que nós fazemos de tarefa principal. Todavia, eu vou falar agora de uma deficiência nossa, tá? Falando de uma deficiência nossa. Nós precisamos olhar como Jesus olha para as pessoas. Embora o encargo dele principal é pregar o Evangelho do Reino, mas ele também viu tantas pessoas que precisam de cura. Tantas pessoas têm problema de enfermidade. Irmãos, quem sabe uma pessoa que você está pregando o Evangelho, e você está falando do Evangelho do Reino para ela, uma coisa maravilhosa, alta, né, superior, que ela nunca percebeu, mas ela está com um problema, ela está com uma enfermidade. Enquanto ela não resolver aquela enfermidade, aquela situação que ela está passando, que está atormentando a ela, irmãos, ela não tem espaço para ouvir outra coisa. Não é verdade? Então, irmãos, nós temos que ter sensibilidade, saber o que ela está passando, o que está precisando. Em vez de enfiar a goela abaixo toda a economia de Deus para ela. Então, nessa hora, se ela precisa de uma palavra de cura, de libertação, vamos orar com ela, não é? Vamos saber da necessidade das pessoas. Se você quer ganhar pessoas nesse ano, irmãos, você tem que ter esse coração. Tem que ter esse coração, não é? E que mais? Continuando. Vendo Jesus as multidões, ele se compadeceu delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Irmão, o que significa ovelhas que não têm pastor? Né? Acho que foi ontem ou anteontem, não sei, a palestra que o Esdras deu junto com a Mi e André. O Esdras mencionou número 27, eu queria também aproveitar esse versículo, livro de Números, capítulo 27. Nós vamos voltar para Mateus 9, tá? Número 27. Eu vou ler versículo 15, tá? Vou ler a partir do versículo 15. É que o próprio Moisés pede ao Senhor, depois que o Moisés partir para o Senhor, que o Senhor possa levantar um homem que tome a liderança e que cuida desse povo, tá? Então, versículo 15. Então disse Moisés ao Senhor, o Senhor, autor e consumador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação. Ó Deus, ó Senhor, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. As ovelhas precisam de liderança. As ovelhas precisam quem as conduz para sair e para entrar. Se elas não têm quem as conduz, tudo é democrático, tudo é igual, não é isso? Tudo é viver no Espírito. Irmãos, ela não sabe o que fazer. E uma ovelha que não tem quem a conduz, ela fica aflita, ela fica exausta, ela fica o dia todo, não sabe para onde ir, o que fazer. Então, irmãos, na vida da igreja, se nós queremos ganhar pessoas esse ano,
nós precisamos suprir essa deficiência nossa. O Senhor precisa fazer de todos nós aqui um pastor de ovelhas. Quem quer ser pastor de ovelhas? Levanta a mão, eu quero ser pastor de ovelhas. Esta noite, esta tarde, o Senhor está querendo fazer você ver que existe uma multidão que está exausta, uma multidão que está aflita, porque está sem direção, sem quem as leve para comida saudável, não tem ninguém para que as leve para beber uma água limpa na hora certa, não tem quem diga para elas se proteger contra o perigo, não é? Não tem quem os direcione a sair, a entrar do aprisco. Irmãos, esta é a situação da multidão. Embora a nossa tarefa principal seja pregar o evangelho do reino, mas, irmãos, se nós não exercemos o papel desse pastor, nós não temos como cuidar das pessoas. Nós ganhamos muita gente pela pregação do evangelho no passado. Com portagem, ganhamos muita gente. Ano passado mesmo ganhamos muita gente. E não poucas dessas pessoas que nós ganhamos acabaram indo para outros lugares, porque acharam um pastor de uma liderança forte, onde uma ovelha sente segurança. Irmão, vamos dar para essas pessoas uma opção na vida da igreja? Onde ela vê em você, você diga, eu estou aqui para te ajudar. Se alguém entrar aqui, numa reunião de pregação do evangelho, o irmão que pregar o evangelho foi usado pelo Espírito, muitos então se convertem e querem seguir um novo caminho, e eles estarão à procura de pastores. E se elas perguntarem, você é pastor? Você é pastora? Vai dizer não. Se você falar não, ela vai embora, porque ela quer segurança, ela quer que alguém a conduza, ela precisa de alguém que diga para ela onde comer, comida saudável, onde beber água limpa, não é? Né? Que fazer diante do perigo? Irmãos, precisamos restaurar o nosso dom de pastorear. Amém? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Nós temos irmãos com muita experiência. Efésios 4:11 fala, Deus deu uns para apóstolos. Vamos abrir em Efésios 4? Nós temos tempo, né? Tá. Senhor Jesus. Efésios 4. Ó Senhor Jesus. Tomara que todos nós sejamos pastores. Aí muitas pessoas serão pastoreadas e ficarão na vida da igreja. Versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Irmão, nós temos evangelistas, temos irmãos que têm dons de pregar o evangelho. Quem aqui considera, irmãos, que o Senhor deu talento para pregar o evangelho? Levanta a mão. Nós temos irmãos que são evangelistas. Cole em um irmão desse, para você aprender a pregar o evangelho. Ele vai ajudar você, a aperfeiçoar você a pregar o evangelho. Muitos são bons pregadores do evangelho. Então,
você pode aprender a pregar evangelho junto com essas pessoas. Se você é alguém de um só talento, Mateus 25, um só talento, não enterre o seu talento. Não diga, eu vou enterrar o meu talento, quando o Senhor voltar, eu vou devolver o talento que o Senhor me deu. O Senhor vai chamar você de servo inútil. Deus quer transformar você em um onésimo inútil, em um servo útil. Portanto, irmãos, ninguém deve enterrar o seu talento. Se você acha que não sabe fazer nada, peça para algum irmão te ajudar a pregar o evangelho. Um evangelista fala, irmãs, eu quero que você me ajude. Eu quero sair junto com você. Eu quero, aprender com você. Só que muitos pregam o evangelho, mas também podemos perder as pessoas. Então, graças a Deus que o Senhor nos deu também pastores e mestres. São pessoas que nos apacentam, pastoreiam. E também, imagina, irmãos, se eu for uma pessoa nova, fui para essa reunião, eu me converti, a minha vida passada toda era perdida, em pecados, perdido em coisas vãs. E de repente eu fui salvo e eu quero trocar de vida. Eu quero mudar de vida. Eu quero viver uma nova vida junto com vocês. Mas eu não entendo nada da Bíblia. Eu não sei nada da nova vida que eu tenho que viver. Eu tenho que deixar de fumar? Tenho que deixar de beber? O que tem que fazer? Eu não sei de nada. Irmão, vocês têm que imaginar uma pessoa assim. Essa pessoa precisa que alguém ajude. Precisa que alguém a conduza. Não é? Não é você ficar como psicólogo ajudando ela, dando regras para ela, não. Você precisa como um pastor, conduzindo as ovelhas. É isso? Para o quê? Alimento. Comer a palavra. Invocar o nome do Senhor. Ser batizado, não é isso? E ajudar a pessoa a tratar se ela tem angústias, ela tem depressão, tem doenças. Irmão, vamos ajudá-la a se libertar dessas coisas. Vamos orar com ela, não é isso? Às vezes com paciência. Se ela não se libertar dessas coisas, irmãos, fica difícil ela caminhando daqui para frente. Vamos ajudá-la nisso, até se precisa de alguma cura, não é assim? Algum problema tem resolvido, às vezes traz um problema sério de casamento, não é? Está numa situação, o casamento está em frangalhos, e de repente o Senhor usa você para trabalhar, para restaurar, não é isso? Então, irmãos, tudo isso faz parte do papel do pastor. Mas também precisamos ser mestres, ensinar a Bíblia. Nós temos boas literaturas, lições para recém-convertido, não é isso? Vamos ensinar a Bíblia, vamos ensinar a palavra, e introduzindo essas pessoas ao alimento diário, a leitura dos nossos livros, não é isso? Pouco a pouco, irmãos, nós vamos firmando essa pessoa. É isso que precisa. Na igreja, irmão, tem muitos detalhes. Então precisamos de evangelistas, pastores e mestres, também precisamos de profetas. Pessoas que profetizam, falam pelo Senhor e aperfeiçoem outros profetas. E também precisamos de apóstolos, apóstolos que são enviados para outras cidades. Irmãos, quem sabe muitos de vocês já estão prontos também para serem aperfeiçoados por alguns apóstolos, para ser enviados para outras cidades, não é? Então, esse é um trabalho para a edificação do corpo de Cristo. Em outras palavras, irmão, para edificar um corpo de Cristo tem muitos detalhes. Uma pessoa, irmão, não consegue atender tudo. Nós precisamos de cada membro, cada pessoa. Você é importante. Eu vou mostrar um lugar, posso mostrar mais uma coisa? Êxodo 35. Eu ia pular essa parte, mas acho que não vou pular não. Êxodo 35. Acho importante mostrar para vocês. Versículo 30. Vocês sabiam que Deus mandou o povo de Israel construir um tabernáculo no deserto? E Deus deu todos os detalhes do modelo desse tabernáculo para Moisés construir esse tabernáculo. E vocês sabem que
a construção do tabernáculo no deserto é uma figura da edificação do corpo de Cristo. Você sabia disso, não? Então, irmãos, assim como a construção do tabernáculo exige muitos detalhes, exige muitas pessoas habilidosas para construir, também, irmãos, na edificação da igreja tem muitos detalhes. E Deus precisa de pessoas habilidosas em todos os detalhes para fazer a edificação do corpo de Cristo. Então, irmãos, você tem lugar na igreja. Você tem a sua função no corpo de Cristo. Você tem aquele detalhezinho que eu não consigo fazer. Os irmãos entenderam? Nenhum homem aqui é capaz de fazer tudo, não. Nós precisamos uns dos outros. Então, aqui no capítulo 35 de Êxodo, versículo 30, disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício. É isso que eu falei no começo, irmão, nós precisamos ganhar habilidades, nós precisamos buscar capacitação, capacidades, precisamos aprender artifícios. Mas Deus, em cima da sua habilidade, o Espírito de Deus é que te enche de habilidade. Não sei se os irmãos entenderam. É habilidade de Deus, tá? Para quê? Para fazer o quê? E para elaborar desenhos. Irmãos, para fazer os detalhes do tabernáculo, seja bordar um véu, seja para construir o altar, construir qualquer utensílio. Irmãos, se não tiver desenho, é muito difícil de fazer, não é isso? Muito difícil de fazer. E para fazer desenho naquela época, irmão, era extremamente difícil. Não tinha papel. No meu tempo, né, que eu estudei engenharia, nós usávamos papel vegetal, tinta nanquim, não é isso? Com réguas, né, régua T ou régua paralela, para nós fazermos desenho. Imagina naquele tempo, irmãos, não tinha papel, não tinha tinta, não tinha nada. Como é que eles faziam esse desenho? Não tinha esquadro, não é? Não tinha transferidor, não tinha compasso. Como faziam desenho? Irmãos, precisa de muita habilidade. E trabalho, precisa trabalhar em ouro. Quem sabe mexer com ouro? Quem tem habilidade para mexer com ouro? Mexer com prata? Quem sabe mexer com prata? Quem sabe trabalhar em bronze? Para lapidação de pedra de engaste, quem sabe lapidar pedras? E para entalho de madeira, quem sabe trabalhar em madeira? E para toda sorte de lavores. Irmão, isso significa cada detalhezinho da edificação do corpo de Cristo, irmãos. Tem gente que o Senhor preparou para fazê-lo. Por isso, irmãos, nós precisamos um dos outros. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Quer dizer, não só Bezalel, Deus chamou Bezalel, Deus lhe deu um auxiliar, que é Oliabe, e ainda Deus fez com que esse Bezalel ensinasse a outro. Quer dizer, cada um não fique só para si. Aquilo que o Senhor deu para ele, aquilo que o Senhor aperfeiçoou a ele, ele também aperfeiçoou outros. Na igreja ninguém esconde leite, não. Ninguém esconde o pulo do gato, não é isso? Nós queremos passar para os outros, ensinar os outros. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofo azul. Quem sabe bordar em estofo azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tecelão, sim, toda sorte de obra, e a elaborar desenhos. Irmãos, na igreja precisa de todo tipo de gente. Você ainda se sente sem espaço na igreja? Você
pelo menos você fala, eu sei bordar em linho retorcido, eu sei bordar em púrpura, né? Eu sei mexer com pedra de engaste, eu sei mexer com ouro, eu sei mexer com prata. Irmão, cada um tem uma habilidade, o Senhor vai usar. Mas o Senhor não vai usar sua habilidade em natura. Deus vai te dar o espírito de sabedoria, de habilidade, né, de conhecimento para você fazer a obra do Senhor. Não é a nossa habilidade natural. Portanto, irmãos, nós precisamos ser aperfeiçoados. Nós começamos hoje à tarde com aperfeiçoamento dos santos. E eu quero mostrar para vocês a nossa necessidade de ser aperfeiçoados. Bom, caminhando para o final, eu preciso mostrar para vocês que da mesma forma que eu falei para vocês que uma pessoa não consegue atender tudo, né? O Ezra já falou sobre isso, né? Uma pessoa que ele defende no gol e depois ele cobra escanteio e ele precisa cabecear para marcar o gol, irmãos, o corpo não é só de um membro, o corpo tem muitos membros, né? Então nós não podemos numa igreja fazer tudo nós e achar que eu tenho que fazer tudo, eu não confio em ninguém para fazer esse trabalho, eu tenho que fazer pessoalmente. Isso, irmãos, isso não é bom. Eu preciso aperfeiçoar os outros para fazer o trabalho que eu faço, não é isso? Eu preciso aprender a confiar, deixar errar, deixar João Marcos errar, não é? Onésimo, como se tornou, né, um homem útil para Paulo? Irmãos, através de muita paciência, muito aperfeiçoamento, não é assim? Irmãos, nós precisamos também ter paciência, precisamos aperfeiçoar os outros, isso também é pastorear, tá? Mas, irmãos, só que Moisés sozinho, para pastorear 2 milhões de pessoas, era uma loucura. Ele, assim que saiu do Egito, livraram-se do exército de Faraó, passaram pelo Mar Vermelho, cantaram vitória, passaram por algum tempo, aí começou o problema, viveu dia a dia para administrar o povo de Deus, 2 milhões de pessoas, Moisés sozinho, cuidando de 2 milhões de pessoas. Ele consegue pastorear 2 milhões de pessoas sozinho? Ele armava a sua tenda, cuidava de manhã até a noite, para atender problema de cada um. Ô Moisés, o vizinho aqui roubou meu cabrito, você tem que me ajudar, como é que o vizinho vai me pagar? Não é isso? Aí dali a pouco, meu marido me bateu, né? Como é que eu faço? Né? Eu preciso de ajuda. Já pensou ele ter que cuidar de manhã até a noite todos esses problemas? Aí chegou seu sogro Jetro, falou, peraí, você está fazendo tudo errado. Aí vamos apresentar um modelo de administração do Jetro, vamos lá ver? Êxodo 18. Êxodo 18. Versículo 13. No dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até ao pôr do sol. Já pensou? O povo fazia fila. Ficava de manhã até o sol se pôr para Moisés julgar, resolver o problema de cada um. Do cabrito que o vizinho roubou, do marido que a esposa apanhou, né? Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo o que ele fazia ao povo, disse, que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro, é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes. Sem dúvidas desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não podes fazer. Ouve, pois as minhas palavras eu te aconselharei, e Deus seja contigo, representa o povo perante Deus, leva a sua causa a Deus.
Ensina-lhes os estatutos e as leis e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isso fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Então, irmãos, vamos ver, chefe de 1000. Chefe de 1000. Chefe de 1000 cuida de 1000 pessoas. Mas uma pessoa para cuidar de 1000 é muito difícil. Então, esse chefe de 1000 tem debaixo dele, chefe de 100. Chefe de 1000 tem quantos chefes de 100? 10 chefes de 100, não é isso? Então, são 10 grupos de 100. Mas esse chefe de 100 também é muito para cuidar ele sozinho, 100. Ele tem debaixo de cada chefe de 100, 2 chefes de 50, não é? 2 chefes de 50. E cada chefe de 50 tem debaixo de si chefe de 10. Tem 5 chefes de 10. Em outras palavras, cada um só precisa cuidar de 10 pessoas. Esse é o grupo familiar de cuidado mútuo. Vamos restaurar o grupo familiar? O grupo familiar está aqui, ó. Está aqui, chefe de 10. Quem aqui é chefe de 10? Sabe qual é o nosso problema? É que nós ficamos tão planificados, tudo do mesmo nível, ninguém assume responsabilidade. Ah, quem aqui cuida desse grupo? Não, nós todos aqui cuidamos desse grupo. Ninguém chama responsabilidade para si. Irmão, nós precisamos aprender a chamar responsabilidade para si. Não, eu cuido. Se algum novo entra aqui, quem aqui cuida desse grupo aqui? Você pode dizer, não, eu cuido. Né? Outro pode dizer também, eu também cuido. Vamos puxar a responsabilidade para nós. Porque é muito ruim chegar num grupo familiar. Quem que é responsável pelo grupo familiar? Ninguém, todos nós somos. Você sabe que cachorro de muitos donos, o que acontece? Sabe desse ditado ou não? Não sabe desse ditado? Cachorro de muitos donos morre de fome. Porque um pensa que o outro está alimentando, quando os 10 esquecem. Quando os 10 esquecem, ele morre de fome, não é isso? Irmãos, melhor você não deixar que todo mundo seja responsável, não. Diga você, eu sou responsável. No tocante à responsabilidade de vida, irmãos, vamos ser o primeiro. Eu não estou buscando posição, não. E nem tenho medo que os outros achem que eu estou buscando posição. Eu tenho encargo. Eu tenho amor pelas pessoas. Eu quero cuidar das pessoas. Vamos restaurar nosso grupo familiar? O papel das irmãs é muito importante nisso. Eu nunca vi um grupo familiar dar certo se as esposas não dão importância para ele. As esposas têm um papel fundamental. Porque quem realmente abre a casa são as mulheres. O marido pode até falar, eu abro minha casa, se a mulher franzir a testa, fechar a cara, você sabe que aquela reunião não vai ser fácil não. Não é? Ao passo que se a irmã tem encargo, irmãos, é muito mais eficaz a irmã ligar. Irmã, você vem para a reunião hoje na minha casa? Vai ser na minha casa, venha, não falta não. É liga para outra, olha, você tem que vir na minha casa. Irmãos, esse grupo familiar prospera. Eu estou vendo tantas irmãs aqui. Nesse ponto, vocês são mais eficazes do que os irmãos. O peso e responsabilidade do sucesso de um grupo familiar está mais sobre vocês do que dos irmãos. Acreditem nisso ou não? Acreditem? Vocês, irmãos, deveriam dizer, não é para sobressair, não é para encabeçar, dizer, nós assumimos essa responsabilidade.
Diga para o Senhor, eu assumo essa responsabilidade. Eu quero ligar para as pessoas para virem para a reunião. Pessoas que nós apacentamos, cuidamos. E outra coisa, sair para visitar famílias. Irmãos, se a irmã, se a esposa não for conosco com a cara boa, irmãos, é muito difícil apacentar, pastorear. O irmão sozinho visitar, irmãos, é muito menor a eficiência. Nós precisamos das irmãs. As irmãs saírem junto com os irmãos, bater as portas, visitar as pessoas. Irmãos, é muito mais eficaz quando as irmãs saem. Vocês têm um papel fundamental em pastorear as ovelhas. Acreditem nisso. Vocês são importantes. Portanto, irmãos, nós temos chefe de 10, que são os grupos familiares. Nós podemos ter chefe de 50, pode ser um bucafé. Um bucafé. Quem aqui é responsável por um bucafé? Pelas reuniões. Quem aqui fala, não, bucafé não tem dono, não tem ninguém responsável pelas reuniões. Não diga isso. Você puxa a responsabilidade para si. Eu sou responsável. A pessoa que entra ali naquela reunião, né, que desfrutam no bucafé a reunião, tem que saber, puxa vida, quem é que vai cuidar de mim? Você vai dizer, pode deixar, eu posso cuidar de você. Você tem alguma coisa que queira começar já a orar, posso orar com você. Aí você já leva a sua esposa, marido, os dois, apacentam essa nova pessoa, nova família. Né? Nós temos aqui chefe de 50, nós temos chefe de 100. Chefe de 100, irmãos, pode ser uma igreja pequena, pode ser um distrito, não é isso? Chefe de 100, também precisamos de gente que assuma a responsabilidade. Diga, eu sou responsável por esse distrito. Irmãos, se não tiver gente com encargo, com amor pelas pessoas, para pastorear, assumir responsabilidade, não vamos crescer esse ano não. Por isso, irmãos, estamos tratando desse assunto aqui, hoje à tarde. Amanhã de manhã vamos tratar de novo, amanhã à tarde de novo, depois de manhã de novo. Irmão, nós vamos tratar todos esses assuntos para que esse ano realmente sejamos frutíferos para o Senhor. Chefe de 100, chefe de 1000, pode ser uma micro-região toda, pode ser uma região de obra, não é isso? Tem irmãos ali que são responsáveis e assumem responsabilidade. Eu vou dizer para vocês, irmãos, esse chefe de 1000 precisa apacentar o chefe de 100. Não só pessoas novas, o chefe de 1000 precisa apacentar os 10 chefes de 100. E o chefe de 100 precisa cuidar bem dos 2 chefes de 50. E o chefe de 50 precisa cuidar muito bem o chefe de 10. Os 5 chefes de 10. E o chefe de 10 precisa cuidar muito bem do seu grupo familiar. Em outras palavras, irmão, ninguém fique sem cuidado. Vocês sabiam que houve um grupo que trouxe 10.000 pessoas nesse auditório aqui, ó, encheu esse auditório só de irmãs. Fizeram um dia de evento, 10.000 pessoas. Irmãs fervorosas. Aí, uma das nossas irmãs perguntou para a líder, como é que vocês conseguem reunir 10.000 irmãs e todas elas desse jeito? Sabe o que a irmã disse? O segredo é que nós cuidamos delas. Pastorear não tem outro segredo, é cuidar das pessoas. Irmão, vamos cuidar bem das pessoas? De um lado nós praticamos o mover do Senhor, pregamos o evangelho do reino, nós temos o SEAP, nós temos comportores, nós temos Bucafé, nós temos editora, nós temos instituto, nós temos, que mais? Jornal Árvore da Vida, nós temos tanta coisa. Irmãos, mas para fazer tudo isso, o Senhor precisa restaurar em nós esse espírito de pastor, de pastorear o rebanho de Deus, pastorear as ovelhas. Você sabe que as ovelhas, quando não tem direção, não tem ninguém que os leve a sair e a entrar, os leve para pasto, para água e para descanso e para proteção, irmãos, essas ovelhas ficam exaustas, aflitas. Por isso, irmão, na nossa sociedade não falta problema de depressão, não falta problema de angústia,
não falta problema de síndrome do pânico, não é isso? Não falta problemas dessa área. Por quê? Todas estão como ovelhas sem pastor, aflitas e exaustas. O Senhor nos mandou, irmão, para pastorear esse rebanho. O Senhor nos mandou agora esse ano de 2016, pregar o evangelho para essas pessoas e trazer essas pessoas e dizer, ó, aqui tem pastor, aqui tem pastores que vão cuidar de você. Então, vamos exercer nosso papel esse ano. Ainda tem muitos detalhes para serem aperfeiçoados, mas, irmão, vou lançar só isso hoje de tarde, lançar para vocês, cada um buscar diante do Senhor, Senhor, qual é o caminho a tomar? Então, nós gostaríamos, né, de pedir para vocês, né, no final da reunião, anotar numa folha de papel, dizer, número 1, primeiro, dizer o lado negativo, quais são as dificuldades que eu tenho, que eu vejo para executar esse papel. E a segunda questão é positiva. O que eu sugiro, que eu vejo que eu posso fazer, ou nós podemos fazer para nós cumprirmos esse papel de pastorear as pessoas que estão à nossa volta, para que esse ano, irmão, seja realmente um ano de vide frutífera. A videira verdadeira, né, está nos suprindo com a seiva, nós queremos ser os ramos frutíferos que frutifiquem diante do Senhor. Tá bom, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé? Vamos conversar um pouco entre nós? Conversar um pouco entre nós, depois não se esqueçam, não sei se alguém vai dar ainda uma direção, mas se não se esqueçam de né, fazer esse questionário, depois os irmãos vão recolher e baseado nisso nós vamos dar uma ajuda mais prática nesses 2 dias e meio, tá bom? Amém. Jesus Senhor.